E Bolsonaro, mais uma vez, passou a semana ocupadíssimo aonde? No WhatsApp. Fonte importante para ele e para seus aliados. Além do texto, ele compartilhou também um meme debochando o vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente está muito bravo porque Mourão se encontrou com Luiz Roberto Barroso na semana passada. O convite do ministro queria saber se as Forças Armadas embarcariam numa tentativa de golpe. Ele queria chegar mais perto desse assunto. Mara, muito boa noite. Você já entrevistou Mourão, né? Inclusive, provavelmente tem ele no Zap. Você acha que ele está se aquecendo para entrar no jogo? O que ele está fazendo com essa movimentação? Eu acho que ele se aquecendo não tá, porque todo mundo acha muito difícil que tenha um impeachment do presidente agora. Enfim, você conversa, acho que não tá. Mas acho também que ele Mourão hoje, o interlocutor dele é o Exército, não é o presidente. Enfim, não tem mais essa interlocução com o presidente. Acho que a Thaís, que cobre bastante o Exército, né, fala bastante com eles. Eu acho que hoje o Exército está dividido e o Mourão, ele responde... Porque ele agora, né, o que aconteceu? Ele deu umas declarações... Enfim, ele foi um pouco além, o Exército, alguns interlocutores no Exército reclamaram e tal, e ele recua um pouco, mas eu acho que hoje a interlocução dele é só com o Exército e com essa ala que não apoia o presidente, enfim, e existe essa divisão clara no Exército hoje. Agora, em relação a ele se preparar, enfim, com quem eu tenho conversado, e mais gente da área econômica, não enxerga aí um espaço para ter um impeachment. Não acham que vai ter um impeachment agora. Hoje, no café do My News, a Juliana Braga revelou que os militares não gostaram, né, dessa reunião do Mourão com Barroso. Para eles, ministros do STF estão começando a passar muito do limite. Hoje, o Mourão deu declarações criticando os ministros. Pedro, o Mourão está isolado dos militares? Como é que a gente consegue ler essas críticas de hoje? Rafael, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado sempre que a gente faz essas afirmações. O Exército não gostou disso, os militares não gostaram daquilo, porque isso não existe. Existem vários generais, alguns são 4 estrelas, 15 deles são 4 estrelas, existem vários generais de 3 estrelas, quer dizer... Cara, Hamilton Mourão é um general 4 estrelas, ele se dá com todos os generais 4 estrelas. Percebe o seguinte, esses caras se conheceram com 20 anos de idade e todos estão na casa dos 60 e passaram, alguns na casa dos 70, e passaram a vida dos 20 anos até aqui se encontrando. O fato de que esses 14, 15 chegaram a 4 estrelas, chegaram ao cargo, ao status de general de exército, quer dizer, em essência, que o Exército foi se autosselecionando a sua imagem e semelhança até formar um grupo que, do ponto de vista ideológico, é muito homogêneo. Isso não quer dizer, de forma alguma, que quando os 15 se encontram ali, eles pensem todos iguais a respeito de qual é a melhor solução. Tem uns que são mais bolsonaristas, tem outros que acham que é uma loucura a ideia de um golpe de Estado. Não dá para a gente dizer, até porque poucos deles falam com jornalistas, poucos deles falam com cientistas políticos, e mesmo os que falam, nunca falam com muito conforto, nunca falam de forma muito aberta, são todos sempre muito cautelosos, são profundamente conservadores. Agora, olha, achar que Hamilton Mourão não tem mais interlocução com os generais, cara, ele foi eleito presidente do Clube Militar antes de ser vice-presidente. Ele tem plena interlocução, ele tem mais interlocução com Bolsonaro. Agora, evidentemente, existem 3 generais dentro do Palácio do Planalto que têm muito poder. E poder faz muita diferença. E esses caras estão grudados no Bolsonaro. Então, é claro que existe uma disputa de poder, uma disputa de egos, existe uma briga, uma disputa de visões. Entende? Alguns generais estiveram no Planalto e foram postos de lá para fora. Outros ficaram. Os que ficaram não ficaram à toa. E os que saíram também não saíram à toa.
Diga mais. Mas, Pedro, por exemplo, General Santos Cruz, o General Santos Cruz, cada vez mais, ele tem se mostrado publicamente, assim, um grande opositor do presidente. É hoje um grande opositor. E o general, como outros, enfim, você tem hoje generais que são mais alinhados ao presidente e generais que fazem dura oposição ao presidente. General Santos Cruz é um que é público. A gente tem visto as declarações dele, inclusive ele cobrando a justiça. Aqui no canal, ele deu uma entrevista aqui no canal em que ele cobrava o judiciário por não cobrar do presidente as declarações que ele dava de que tinha tido fraude na eleição. Mara, o general Santos Cruz é o único general brasileiro que tem experiência real de batalha. E é um cara respeitadíssimo por generais no mundo todo. Ele comandou tropas dos capacetes azuis da ONU no Congo, na África. Ele é o autor do manual de alto comando dos capacetes azuis da ONU. Um cara respeitadíssimo. Que leva o nome dele, esse manual. Sim, exatamente. Sim. Mas não vamos esquecer o seguinte, o general Santos Cruz também é um general 3 estrelas. E tem motivo para ele ser um general 3 estrelas, porque quem subiu a 4 estrelas quando era ele ou o outro foi o general Sérgio Etchegoyen. Por que o Exército Brasileiro, num determinado momento, decidiu que o general que devia chegar a general de Exército, entre esses dois, porque aí tem aquelas regras complicadas, tudo mais, tal, foi o Sérgio Etchegoyen. Embora o Santos Cruz seja provavelmente o melhor general do ponto de vista militar que o Exército Brasileiro tem, por causa dessa homogeneidade. O Etchegoyen pensa de forma mais parecida. Agora, ainda assim, se você for conversar com o Etchegoyen é um democrata. O Etchegoyen é um cara que fala com alguma tranquilidade, e inclusive em público, que a ideia de sequer cogitar a hipótese de um golpe militar é um absurdo do absurdo do absurdo. O ponto que eu quero fazer aqui, em essência, é o seguinte: o fato de que o Santos Cruz fala assim abertamente contra as tendências autoritárias do presidente da República está diretamente ligado ao fato de que ele não é um general de 4 estrelas. E é um absurdo que um general como ele não tenha 4 estrelas no Exército como brasileiro. Mas isso é a cara do Exército Brasileiro. Eu não estou querendo dizer com isso, de forma alguma, também não, que o Exército Brasileiro seja golpista, porque eu acho que ninguém consegue afirmar isso nesse momento com plena convicção. Agora, veja outro general que foi posto para fora do Palácio do Planalto, o general Mainá Santa Rosa. Ele é um que na semana passada estava na Cruzoé dizendo que não gosta do autoritarismo do Bolsonaro e, no entanto, acha que o Bolsonaro tem toda a razão, que o Supremo... ele não chegou a usar o termo golpista, mas quase chegou lá. Quer dizer, a gente tem militares que, mesmo quando não apoiam a ideia de um golpe de Estado, de um rompimento da nossa democracia, acham que o presidente tem razão. Agora, Jamil, você tinha levantado o dedo, desculpa. Tinha levantado o dedo, não tinha? Sim, na verdade, só para fazer 2 comentários muito, muito breves. Primeiro, o fato de a gente estar discutindo se existe um exército, uma parte do exército, uma parte do governo propícia a apoiar algum tipo de medida mais autoritária, não estou nem falando de golpe, já é um sintoma muito grave da corrupção que existe na democracia brasileira. Então, o fato desse ser o debate, e não outro, como fortalecer, como sair da pandemia, como construir uma nova sociedade, como fazer a desigualdade ser reduzida, qualquer outro dos temas vários que tem hoje sob a mesa de qualquer brasileiro, o fato é que esse é um tema nosso, desse momento, e que precisa ser, de alguma forma, lidado. Não é lidado, vamos criar uma situação para que não haja golpe, não é só isso. O que faltou nessas instituições nos últimos 30 anos para que elas resistissem a um homem que chega e que, como você disse, Rafael, usa a eleição ou usa os instrumentos democráticos
para minar a própria democracia. Ele não é o único, né? Eu brinco aqui na Europa que tem um governo que está com um fuso horário de 10 anos de diferença, que é do Orbán na Hungria. O fuso horário é de 10 anos, porque há 10 anos ele vem adotando justamente esse plano muito bem calculado, colocando a PGR sob algum tipo de controle, colocando a imprensa sob controle, colocando o parlamento sob controle, para justamente o quê? Não precisar dar golpe nenhum. Ele é o golpe. Aquilo ali, tudo é o golpe. Então, o fato de a gente estar discutindo isso é um sintoma de que algo não funcionou. O Pedro, que conhece melhor do que eu, talvez possa explicar de onde veio essa fragilidade, porque eu não acredito, sinceramente, que esse seja apenas um tema de 2019, 2020, 2021. É algo que a gente não resolveu naquela transição, alguma lacuna que foi deixada e que as instituições hoje demonstram que podem ser afetadas. Antes do Pedro responder, Jamil, posso fazer só um comentário, Rafael, porque eu concordo com o Pedro quando ele diz que esses 15 generais, que são os generais que importam. E por que eles importam? Né? Quando a gente fala em exército, a gente pensa no comandante do exército. A aeronáutica e marinha, na verdade, não importam nesse contexto que a gente está. O que importa é o exército, e quando a gente fala em exército, a gente pensa no comandante do exército, só que ele tem um alcance, um poder muito limitado. Quem de fato é a força do exército são esses generais do alto comando, e por quê? Porque eles têm tropas debaixo deles, né? Eles têm homens, eles têm a força. E daí, nesse sentido, eu concordo com o que o Pedro disse, eles são essencialmente um bloco monolítico, justamente porque eles foram formados das mesmas escolas, eles frequentam os mesmos lugares, eles tiveram as mesmas lições, eles frequentam o mesmo clube, e eles só ascenderam justamente porque eles pensam igual aos outros. Então, isso faz deles um bloco monolítico no que eles têm de essencial. Mas também concordo que eles têm algumas intersecções muito curiosas com o presidente Bolsonaro. Por exemplo, todos eles, eu diria todos, sem errar, tem grandes objeções em relação ao Lula. Todos eles, ou pelo menos aí, no caso, a maioria deles, tem grandes objeções ao STF. E todos eles também detestam o Congresso, como que eles enxergam aí da velha política. Esses são pontos de intersecção que eles têm com o Bolsonaro, sim. Mas, de novo, o alto comando, como já disse o Pedro, ele está totalmente fechado contra essa ideia de golpe. Eles não concebem essa ideia de golpe e isso é o que eles têm de essencial. Agora, eu tinha entendido que a Mara tinha dito a mesma coisa que o Pedro, ou seja, que o Mourão, para voltar ao nosso assunto, que o Mourão tinha interlocução, não foi isso que você falou, Mara? Que o Mourão tinha interlocução com o Exército. E, de fato, ele tem interlocução com o Exército. Mas, para voltar à nossa pauta, eu acho que você tem razão, Mara. Agora, o Mourão, ele só quer saber de duas coisas. Falar com o Exército, responder ao Exército, honrar o Exército, não se distanciar do Exército, e a segunda coisa é o projeto político dele. E é por isso que ele agora está se distanciando do Bolsonaro, porque os dois sempre foram grandes inimigos, né? Desde sempre, Bolsonaro e Mourão. Só que o Bolsonaro sempre foi mais agressivo, sempre foi mais provocativo, e o Mourão ficava lá naquela coisa, tentando arredondar as arestas, dando aquelas entrevistas bem manhosas, a pretexto de explicar o que o presidente Bolsonaro estava falando. Ele ficava lá dizendo, mostrando, na verdade, como ele era mais sereno, como ele era mais maduro, como ele era mais general 4 estrelas do que o ex-capitão. Como ele era mais inteligente. Mais inteligente. Porque o Mourão, ele era um interlocutor muito forte, e ainda é muito forte, da área econômica. Exatamente. Ele tinha uma interlocução muito forte com o Guedes. Quando ia na apresentação e roadshow com investidores, era ele quem ia. A Amazônia era com ele. A Amazônia era com ele. Agora, eu queria complementar. O Jamil falou uma coisa que é muito interessante, né? Quando você fala isso, e Pedro falando que o contragolpe, né? O que aconteceu, que vem... E o contragolpe vem, quer dizer, com quem? Com um cara que foi expulso do Exército. Que o Exército não quis nas suas fileiras. Porque conhece bem, quer dizer, depois teve aquele arranjo ali que aposentaram ele, mas Bolsonaro foi expulso do Exército.
Mas acho que agora a gente vai ter de novo uma inflexão nessa relação do Bolsonaro, o expulso do Exército, com o Mourão, general 4 estrelas. Na reserva, mais 4 estrelas. Esse general vai ficar do lado da força onde ele foi formado, não é? E vai tomar conta do projeto político dele, que não é substituir o Bolsonaro no impeachment, porque ele não acredita nisso como pouca gente acredita, mas ele tem os projetos políticos dele, e que é ou o Senado, não é? Ou o governo do Rio de Janeiro, ou mesmo do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a gente vai ver uma inflexão. O general Mourão bonzinho, não sei o quê, ele vai começar a ficar mais azedo, mais estridente e mais anti-Bolsonaro. O Clube do Livro do My News está diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube!